Senhoras e senhores, eleitos e reeleitos em 15 e 29 de novembro, nossos parabéns pela vitória. A Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, em associação com a Fundação Escola de Sociologia e Política, por meio deste debate talk show, levará, neste programa, como enfrentar os primeiros 100 dias de governo, bem como a melhor forma de cuidar dos desafios e do planejamento de sua gestão. Traga a sua equipe e participe com perguntas que, sem dúvida, trarão benefícios a todos os presentes. Vamos ao programa. Um bom dia a todos. A Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo trabalha em parceria com 645 municípios do nosso estado e trabalha também com a qualificação dos agentes públicos, das equipes, de todo o time das prefeituras, visando uma gestão de qualidade. Portanto, nós aqui, através de uma grande parceria com a Faculdade Escola de Sociologia aqui do estado de São Paulo, iniciamos agora um debate fundamental sobre os 100 primeiros dias de governo. Um conceito americano que estabelece que aqueles objetivos traçados e já com inícios de resultados significam que dentro desses primeiros 100 dias temos um momento crucial da gestão pública no seu município. Portanto, seja muito bem-vindo hoje, dia 27, para esse importante debate sobre os 100 dias de governo. Olá, bom dia. Eu sou Silvia McDowell, professora de Gestão Pública aqui da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. E vamos começar hoje o talk show, iniciando pelo reforço dos nossos cuidados. Estamos aqui respeitando todos os protocolos de distanciamento social, uso de máscara nos intervalos, e estamos aqui do estúdio da FESP com os nossos participantes para iniciar. Bem, primeiramente, falar o que é este evento, que tem por objetivo fortalecer a cooperação entre o Estado e municípios nesse processo de transição, a partir do quê? Da promoção de ações de formação dos agentes públicos municipais, na área de políticas públicas locais e regionais, né, através de várias ações, e também fortalecer esse processo de mudança governamental. Bem, esse processo de discussões, de debates e formação já vem lá desde das eleições de 2018. Agora, em 2020, essa parceria, esse processo de formação foi retomado. Nós tivemos um primeiro talk show em outubro, né? E além do talk show, vídeos, cursos, materiais estão todos lá presentes na plataforma Municípios em Rede, que vocês podem acessar a qualquer momento. Bem, depois do primeiro evento lá em outubro, que foi sobre condutas vedadas ao agente público e eleitoral, nós chegamos aqui neste nosso segundo evento, que tem por foco os 100 dias de governo, planejamento físico e orçamentário da gestão municipal. Por que 100 dias de governo? É uma data emblemática, né? São 100 dias em que a mídia, os partidos de oposição, às vezes partidos do próprio prefeito, os grupos sociais ficam todos de olho, né? É o período em que o governo mostra sua cara, os 100 primeiros dias. E para discutir os desafios, em particular os desafios orçamentários de planejamento desses 100 primeiros dias, nós trouxemos aqui dois especialistas. Eles não apenas são professores, né, da área de gestão pública, mas eles têm uma qualidade muito importante, que eles participaram de transições de governo, também participaram com executivos municipais. Então, vamos ter esses dois especialistas, vou apresentá-los. O primeiro é o Luiz Felipe Ambrosio. Ele é economista, doutorando pela Unicamp, com mais de 15 anos de atuação em finanças públicas e planejamento municipal. É interessante, ele foi secretário adjunto de finanças em Osasco e diretor de contabilidade em São Bernardo do Campo. E é professor, colega nosso aqui, no curso de pós-graduação em gestão pública. Outro especialista é o Bruno Mancini. Ele é administrador público pela Unesp, mestre em administração pública, e ele exerceu diversos cargos no setor público.
Atualmente, ele é secretário de Finanças do município de Osasco. Então, pessoas experientes, né, com a mão na massa, para conversar sobre os desafios com vocês. E, junto comigo aqui, nos debates com o nosso comentarista, Fernando Montoro, administrador público pela FGV, mestre e doutor em Economia do Setor Público pela USP. Ele atualmente é o assessor técnico da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo e ele é responsável pela área de capacitação e por essa parceria está aqui o nosso colega. Okay? Bem, como vai funcionar esse nosso bate-papo, esse talk show? A gente vai ter 3 blocos de debates, com um tempo mais ou menos parecido entre eles. O primeiro bloco, o tema será as primeiras medidas e decisões que o gestor público precisa tomar pé, ok? O segundo bloco vai ser é a foto da situação fiscal. Como que se organiza, né? Organizando as primeiras informações para o planejamento e orçamento. E, por fim, terceiro bloco, mapeamento dos planos existentes no nível municipal e regional, ok? Bem, nesses 3 blocos, estamos aqui com os nossos especialistas, o nosso comentarista, mas é fundamental a participação de você nesse chat. Eu estou aqui no papel de mediadora, ok? Então, eu vou estar acompanhando aqui, pelo tablet, as falas de vocês, comentários, perguntas, questões, e vou estar colocando, na medida possível, em todos os blocos no momento das discussões. Caso sobre uma outra questão, não tenhamos tempo aqui, todas essas questões serão colocadas na plataforma e todos serão respondidos. E a gravação também estará lá à disposição de todos, ok? Para fechar essa abertura, eu vou passar a palavra para o Fernando Montoro. Fernando, com você. Pessoal, queria, em nome da Secretaria, agradecer a presença de vocês e colocar aí que nós estamos fazendo, desde o início da gestão do governador João Dória, com o secretário Marco Vignoli, nós estamos desenvolvendo uma série de atividades no sentido de capacitar os gestores municipais. Nesse período agora de transição de governo, que estão novas administrações assumindo, e particularmente com toda essa dificuldade que a pandemia está trazendo à administração pública no Brasil e a toda a população, nós programamos uma rede de cursos aí durante o 2021. Esse seria o primeiro desse ano, seria justamente como enfrentar esses desafios inicialmente. Como o próprio secretário Vignoli colocou, quer dizer, a questão dos 100 anos, dos 100 dias de governo, os primeiros 100 dias são muito importantes, é um conceito que vem até da administração dos Estados Unidos, a administração pública dos Estados Unidos, e que mostra a importância que tem as tomadas de decisões iniciais que os gestores devem ter. A nossa ideia é justamente ajudar vocês, gestores municipais, com a presença aqui de 2 debatedores, 2 professores aí da escola aqui de Sociologia e Política, que além de conhecer bem a matéria, além de conhecer, serem doutores e mestres nessa área, eles também têm a experiência de assumir, como vocês estão assumindo agora, vocês assumirem, então, essa experiência de assumir o governo. Então, eu espero que seja bastante proveitoso esse encontro. Participem ativamente. A ideia, o sucesso desse debate, o sucesso desse talk show vai depender da participação de vocês e das perguntas que vocês vão fazer, que vão ser respondidas por pessoas que já tiveram no lugar que vocês estão, já assumiram essa questão dos primeiros dias de governo e dessa dificuldade que tem a questão da gestão pública. Bom, e é isso que a gente estava querendo, nessa introdução eu queria colocando esse intuito, que o nosso intuito da Secretaria de Desenvolvimento Regional, e particularmente desse projeto de capacitação, é apoiar todos os gestores municipais e apoiar todos os municípios do Estado de São Paulo, visando aí a melhoria das condições de todos os brasileiros que vivem aqui no Estado de São Paulo.
Eu tive algumas experiências, inclusive junto com o Luiz e em outras oportunidades em outros municípios, e às vezes é um misto de sensações, né? A gente tem, por um lado, às vezes aquele relaxamento natural após a tensão que há no processo eleitoral e a consequente vitória nas eleições, e aí às vezes demora, né, para que se acomodem as novas forças políticas e as decisões mais relevantes passem a ser tomadas, e a gente tem também, do outro lado, uma aceleração, às vezes, brutal em relação a tentar já mostrar serviço, né, para a população quando é um governo de ruptura, né, de alternância de poder entre forças políticas. E o mais importante é o equilíbrio, né, em torno dessas duas modalidades de começar um governo. Mas eu acredito que os 100 primeiros dias é uma forma de legitimação muito grande em relação às expectativas que a população cria em torno desse governo. A gente está num contexto de pandemia ainda, então as respostas em relação ao enfrentamento à Covid-19 ainda estão muito presentes ao longo desses 100 dias, mas não pode deixar que isso atrapalhe todo o planejamento, porque, além da pandemia, existem outras questões que precisam ser enfrentadas, algumas decorrentes dela, outras agravadas por ela, mas, sobretudo, precisam ser idealizadas e planejadas, planificadas até do ponto de vista orçamentário ao longo desses 100 primeiros dias e dos próximos, né? Eu acredito muito em relação ao preparo, né, que foi feito em relação às equipes que assumem esses governos. A Secretaria promoveu um curso de transição de governo, né? Essa transição acabou sendo encurtada porque as eleições foram adiadas e o processo foi curto, tardio e também contaminado pela Covid-19. Eu acho que essa vai ser a temática do início de governo. Eu acho que é atribuição dos municípios boa parte das medidas que vão ser tomadas, boa parte das medidas que vão acontecer, vacinação, contenção de atendimento às pessoas que já estão doentes, então, por conta das UBSs, né? Então, acho que os municípios têm um grande papel aí, está todo mundo ansioso, né? Acho que é importante a ensino aí de revisão de contratos, principalmente aqueles contratos que foram realizados no âmbito do combate da pandemia, da legislação que deixou de vigorar, né, da legislação do chamado orçamento de guerra, né? É importante rever os estoques, né? Não necessariamente aquilo que todo mundo tenha em mente, tem que estar decorado, né? Passar um pente fino aí nesses contratos e nos insumos das UBS. Acho que isso é de passar. Então, sei que não é muito de bom tom fazer, não é muito bom, né, do ponto de vista de gestão financeira, fazer rezos a pagar não processados, mas acho que se tiver rezos a pagar não processados que podem vir a ser usados aí nesse contexto, acho que é importante os municípios terem uma visão crítica e um pouco do que pode ser usado de rezos a pagar. Outra coisa que eu acho que é importante também ter em mente é que existe sim e deve existir provavelmente a possibilidade de revisão orçamentária, né? Às vezes você não tem as dotações necessárias para fazer, ou sei lá, para implantar o que você pretende fazer no processo de vacinação ou no próprio processo de combate à pandemia, e eu acho que muitos municípios vão ter que fazer, principalmente aqueles que estão entrando agora, né, que não é reeleição, acho que esses vão passar por esse processo de maneira mais decisiva, então acho que isso é importante também fazer um trabalho crítico com relação ao orçamento. Precisa mesmo mudar, não precisa, vai precisar mudar mais coisa, tentar fazer tudo numa tacada só, então acho que isso é importante. E, por fim, eu queria dizer que é uma coisa importante, eu até depois vou perguntar para o Bruno até também como é que está a sensação dele, que está com a mão na massa ali, né? Que é um pouco a insegurança jurídica que os gestores públicos têm nesse atual momento, porque a gente está num momento de transição, digamos, de leis de exceção, né? As leis de exceção do orçamento pararam de vigorar no final do ano, nós não sabemos quais são as que vão vir, nós não sabemos como os órgãos de controle vão auditar esse tipo as licitações, os contratos, né? A ação das prefeituras nesse momento, e eu acho que é importante, então, rastrear todos os documentos, ter tudo à mão e se precaver, porque a gente está num ambiente que, sem sombra de dúvidas, traz alguma insegurança jurídica para quem está atuando na ponta lá no município. Como é que você está vendo isso, Bruno, na sua atuação? Eu entendo que a situação de calamidade estabeleceu um conjunto de excepcionalidades. Então, eu entendo que a lei de licitações ela é obsoleta, está sendo revisada agora, né? Foi para a sanção presidencial uma proposta do Senado,
de mudanças na lei de licitações, que em alguns casos simplifica e melhora para os municípios e estados, de uma forma geral, poderem comprar e contratar, inclusive em caso de excepcionalidade, mas eu acho que ainda há uma insegurança muito grande a respeito de até onde vai essa excepcionalidade, até porque os tribunais de contas, os órgãos de controle vão analisar isso não só agora, nesse momento de excepcionalidade, onde o calor, né, das decisões são tomadas, mas principalmente ao longo dos próximos meses e anos, quando as coisas se normalizarem, esperamos que elas se normalizem em breve com a vacinação em massa das pessoas, mas a gente acredita muito que tem que entender que, às vezes, as emergências parecem só emergências, mas não são. Então, eu ouço muito, né, da nossa área jurídica, né, para a gente tomar cuidado com a fábrica de emergências, né? Às vezes, a emergência vai se constituindo ao longo de anos, né? E aí, quando acontece de fato, assim, pô, agora é uma emergência. Então, a gente vai ter que ter muito cuidado em relação a isso, né? E, além disso, a gente tem, em muitos dos casos, né, a administração pública estabelece alguns regramentos muito rígidos para os municípios. Em alguns casos, os municípios têm algumas heranças, né, alguns acordos com órgãos de controle, especialmente com o Ministério Público, termos de ajustamento de conduta que estabelecem alguns outros critérios, né, e algumas medidas que precisam ser tomadas num curto espaço de tempo. Existem inúmeras recomendações dos tribunais de contas a partir da aprovação e análise das contas municipais. Então, a gente vai ter que ter muito cuidado, né, principalmente prefeitos e equipes de primeira viagem, né, que chegam achando que estão com a legitimidade do povo sustentando seu governo. A discricionariedade, às vezes, é um pouco limitada, né? Então, tem prefeitos que eu conheço, amigos, né, de outros mandatos, que chegam e falam assim, poxa, eu achei que eu podia fazer tudo aquilo que eu tinha me comprometido com a população e nem sempre consegue fazer, muito menos de imediato, né? Então, precisa ser muito crítico em relação a isso, e eu acho que há uma dificuldade muito grande da gente avançar, né, nessa legislação que possa ser um pouco mais flexível para os municípios, mas a regra está posta, né? A gente tem que se viabilizar enquanto a regra que está colocada. Então, são, na verdade, uma pergunta para vocês dois aí, para o Bruno e para o Luiz, até levando em conta a experiência que vocês tiveram na época que vocês foram lá estiveram no governo e nos 100 dias. Uma questão, fugindo um pouco, esse ano nós temos ainda o agravante da pandemia, mas, em geral, os 100 primeiros dias de governo são também para você tomar pé da realidade e, às vezes, desarmar algumas bombas relógios, tentar ver alguns contratos que estão vencendo e não foram colocados, enfim. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco dessas questões de contratos, que tem, por exemplo, contratos de limpeza pública e outros contratos que não têm a ver exatamente com a questão da saúde da pandemia, mas que fazem parte da gestão municipal. Como é que deve ser lidado essa questão dos prazos, contratos que estão vencendo, enfim, esse tipo de coisa aí que os 100 primeiros dias é um pouco para tomar conhecimento disso e, eventualmente, até, como eu usei no começo essa expressão, desarmar algumas armadilhas que foram montadas aí para a nova administração. Importante que vocês revisem aí, se vocês têm alguma pendência com convênio e tal, isso também são bombas relógios importantes que às vezes são heranças que às vezes que demoram muito para ser reorganizadas, né? Então acho que essas são, digamos assim, do ponto de vista das heranças, acho que são as que eu acho que mais gasta tempo, né? Tem outras ações também que são comuns nos primeiros 100 dias, que são ações relativas à própria reorganização da casa, digamos assim. Então, às vezes, você precisa reavaliar programas, reavaliar ações, né? Ações que deram certo, ações que não deram, programas que estão mal encaixados no orçamento e tal. Então, acho que isso também é uma coisa que é importante. Às vezes se faz reestruturação administrativa, né, juntar secretarias, separar secretarias. Então é importante que vocês organizem tudo isso dentro de um pacote, pelo menos eu acho, assim, na minha experiência, funciona melhor se você conseguir organizar tudo dentro de um pacote, né? Contratos que você vai precisar renegociar, aqueles que são por uma questão de prazo, aqueles que são por uma questão jurídica e aqueles que são por uma questão
financeira, por exemplo. Você acha que o contrato, sei lá, seu município está numa situação fiscal, a gente vai falar no segundo bloco, né, que não contempla mais aquele tipo de despesa, você vai precisar reduzir, precisa reorganizar. Né? Então, acho que tudo isso são elementos essenciais de uns primeiros 100 dias de governo. O que você acha, Bruno? O principal, eu acho que é de avaliar quais são as prioridades reais, claras, e quais são os recursos que estão disponíveis, inclusive aqueles que derivam de desvinculação de receitas e de fundos específicos. Acredito muito que esse é o melhor caminho para conseguir desarmar essas bombas nesse momento. E, especialmente, a gente conseguir fazer esse movimento de legitimação, tanto política, né, e de pactuação com a sociedade, mas também administrativa, né, entre os pares, que todo mundo consiga trabalhar as questões de governo e do ponto de vista gerencial, porque vem um PPA aí pela frente, né? Em geral, a administração já é engessada por natureza. A administração municipal, ela é responsável por aproximadamente 16 ou 17% só da arrecadação e tem as suas despesas em mais de 60% imposta em relação aos limites constitucionais e mesmo de vinculação de despesas que a legislação impõe. O que eu só recomendo é que monte-se um grupo de alinhamento estratégico que possa avaliando essas limitações e entendendo quais são as alternativas a ela. Então, a nossa maior dificuldade, então, é tentar enfrentar essas limitações, se planejando, inclusive, para o futuro, né? É um pacto social que a gente vai ter que fazer para enfrentar essa pandemia, e os servidores vão ter que dar sua parcela de contribuição, os gestores, a sociedade. Então, é muito importante que esse momento, especialmente esses 100 dias, programe a saída dessa condição, né? Essa limitação que está imposta, especialmente da elevação de despesa de serviços continuados ou mesmo da despesa com o pessoal, ela vai até 31 de dezembro. Só que a gente não precisa esperar acabar 31 de dezembro para pensar o que vai fazer no dia 1º de janeiro de 2022. Então, o ideal é a gente, com essas limitações, tentando produzir os planos e as ações que vão ser após esse momento de redução das despesas ou de congelamento dos gastos, né? Eu acho que uma outra questão importante também é que as limitações da lei de responsabilidade fiscal continuam valendo, né? Então, a gente tem por um lado, as limitações vinculadas ao combate à pandemia, dessas leis emergenciais, a gente tem as regras normais, desde 2001, né, naturais da administração pública, e as regra com limite de despesa de pessoal, regra com limite de endividamento. Os municípios, em geral, não sofrem com limite de endividamento, mas podem sofrer com limite de despesa com pessoal. Então, acho que tem que pesar esse tipo de coisa também. Isso aqui é duro para a administração municipal, às vezes, ficar restringida, né, no que diz respeito particularmente nesse quesito da folha, né, às vezes é importante, às vezes os salários são defasados, alguma coisa assim, mas não é um momento fiscal muito confortável, né, para dizer o mínimo. Então, não estamos vivendo um momento fiscal muito confortável, os municípios têm que estar bem atento a isso, né, acho que é uma questão que precisa ficar atento. Não caíram os limites da lei de responsabilidade fiscal, eles estão vigorando. Os prazos de ajuste, de adequação aos limites que aumentaram, né? Mas os limites estão vigorando. Então, acho que para complementar isso que o Bruno acabou de dizer, do ponto de vista fiscal, é importante estar sempre atento a isso também, porque o cenário não é dos mais favoráveis. Bom, é muito importante, né? Essa foto da situação fiscal, ela é obtida a partir de vários documentos e relatórios fiscais que estão sendo produzidos pelas contabilidades de todos vocês. Eu entendo que olhar do ponto de vista da receita para essa sazonalidade e essa oscilação entre o ingresso dos recursos frente à programação de entrada cada mês do ano é muito importante. Agora, mais do que isso, é olhar para o comportamento de como a gente age com a despesa, porque a receita ela é mais difícil de ser controlada. A despesa, sim. E aí existem inúmeras medidas que eu entendo que sejam necessárias para os municípios tomarem para conseguir cumprir essa agenda que é orçamentária, mas ela é financeira também. Muito importante que a gente consiga fazer todas essas medidas de renegociação de contratos, né, de dilação de prazos. Existem contratos que, eventualmente, não estão sendo
executados em sua plenitude, inclusive por conta das restrições, né, de impostas pela quarentena da Covid-19. Então, contratos de prestação de serviços continuados que tenham redução do seu atendimento precisam ser repactuados com as empresas, porque também elas se prepararam para fornecer numa condição e que agora é outra. Então, o equilíbrio entre essa gestão orçamentária e essa gestão financeira é muito importante. Outra coisa que é necessário, né, é pensar que esse orçamento herdado ele pode ser alterado por meio de decreto num determinado limite imposto pela própria legislação orçamentária e a lei de diretrizes orçamentárias. Né? Existe uma praxe de limitar isso a 10% ou 15%, excluindo algumas medidas, mas não é possível de se pensar que vai conseguir alterar toda a dinâmica orçamentária, especialmente por decreto. Então, o que o Luiz falava agora há pouco, a respeito de produzir, né, em pacote tudo isso que precisa ser ajustado, é necessário para discutir com a Câmara, né, com o próprio governo, nessa repactuação que a gente mencionou aqui agora há pouco, e tentar, claro, adotar todas as medidas para equilibrar essa saúde fiscal, essa saúde financeira e orçamentária. Né, analisar a inadimplência de determinados impostos e determinados programas de incentivo, né, e, claro, né, adotar as medidas que a própria legislação nos implica, né, de congelamento de alguns gastos, de suspensão de determinadas atividades ou de horas extras de funcionários, coisas que podem impactar negativamente no caixa e que podem comprometer o conjunto dos serviços municipais, né? O que eu estava dizendo é que a gente precisa ser criativo, eu acho, de alguma forma. Nós não vamos conseguir mudar muito o ambiente econômico, né? É um ambiente difícil, do ponto de vista fiscal, arrecadação, infelizmente, não vai vir a contento, né? Muito provavelmente, parecido com anos anteriores, né? É isso que eu estou dizendo. E eu acho que a gente vai precisar, de alguma forma, ser criativo com fontes de arrecadação. O Bruno deu alguns exemplos, né? Correr atrás de recursos que estão disponíveis, correr atrás de convênios, correr atrás de outras fontes de financiamento. Mas também eu acho que precisa fazer um pente fino nas prefeituras, dentro de fundos que elas têm, que às vezes arrecadam pouco, que servem para algumas políticas, não necessariamente são políticas urgentes, mas são políticas públicas que podem ser importantes, podem ser políticas públicas que o governo tem alguma ênfase, e que podem ser financiados com esses recursos de fundos que ficaram parados, às vezes, no patrimônio do município, que o município não usa, né? Porque arrecada pouco naquele fundo de cultura, fundo de turismo, diversos fundos, né? Acho que agora é uma hora de tentar olhar o que tem parado aí nesse recurso, porque vai arrecadar 10 mil aqui, 20 mil ali, passa 10 anos, 5 anos, a gente tem 100 mil reais, né? Então, eu acho que é importante dar uma olhada nisso e tentar colocar isso de volta no orçamento, né? Tá aí o crédito adicional por superávit patrimonial de exercícios anteriores para a gente usar, né? O município não é banco, né? Para ficar acumulando recurso em patrimônio. Acho que isso é uma questão que é importante, Bruno, de ser mencionada. Outra questão que eu acho que é importante de ser mencionada, que o Bruno falou que eu queria reforçar, é que não adianta nada a gente ter a foto do município agora e não imaginar o que está por vir, tá? Então, a questão fiscal dos municípios, e acho que aí começa o trabalho do PPA, um PPA mais pé no chão, tem que o PPA dá trabalho, tem que confeccionar os programas, a gente vai falar no terceiro bloco, mas do ponto de vista do pé no chão, ali, do início do trabalho, acho que é importante a gente ter uma imagem um desenvolvimento do ponto de vista fiscal dos municípios, de como o seu município está. Né? Então, no processo de transição, você já tem lá uma foto. O importante é ir dando uma atualização nessas fotos com as técnicas que vocês tiverem à mão, de reciclagem de receita, de verificar se os limites da LRF estão, como é que eles vão evoluir, né? Acho que isso é muito importante. Eu acho que é importante também que a gente tenha um bom decreto de execução orçamentária, sei que vocês já fizeram a maior parte, mas eles estão aí para colocar, digamos assim, regular essa questão dos créditos orçamentários e o financeiro. Acho que isso é importante. E uma outra coisa que eu acho que é importante da gente, os municípios terem em mente quando estão fazendo o seu trabalho de avaliação fiscal dos municípios, ter em mente que isso também não é uma questão meramente problemática, mas que é uma maneira de conseguir colocar mais em execução, sabe? O que eu estou querendo dizer é o seguinte:
Não adianta nada você ter um orçamento muito descalibrado do ponto de vista fiscal, que tem muitos problemas, e aí você começa a não executar os projetos. E aí os projetos vão morrendo porque eles não vão sendo executados, porque eles começam a disputar o orçamento internamente. Então, essa é uma questão importante. Então, fica a dica também de quem já participou de Secretaria de Finanças e tal, que agora é a hora, né? Se você tiver que fazer um ajuste fiscal, esse é o momento ideal para fazer um ajuste fiscal. Se tiver que reorganizar secretarias, reorganizar despesas, refazer contratos, tá? Então, acho que esse é o recado do ponto de vista fiscal, esse. Não olhar só a foto, tentar ver o que vai acontecer no futuro, tentar ser criativo com relação a fontes de recurso e, se tiver que fazer algum ajuste fiscal, aproveitar o momento agora para fazer o ajuste fiscal. É ótimo a gente fazer esse programa de manhã, que em geral são os programas de culinária que estão no ar nas TVs nesse momento, né? E agora, fazer o PPA, sabe, pessoal, é como se a gente estivesse fazendo um 1000 folhas em camadas, sabe? Camada a camada, o planejamento precisa ser construído. O que é muito importante a respeito desse marco zero inicial é de que existe já, né, por mais desorganizado que o município que vocês estejam chegando possa estar, seguramente existem pactuações, planos, né, que eles elaborados anteriormente ou cujo município faça parte de um ponto de vista regional, em muitos casos metropolitano, que implica em uma série de compromissos que precisam estar na agenda municipal, né? O governador Montoro tinha uma frase muito importante que as pessoas não moram na União, no Estado, as pessoas moram na cidade, as coisas acontecem nas cidades. Então, todos esses planos dos quais o Brasil é signatário, desde o acordo climático, né? O Biden acabou de assumir nos Estados Unidos, um dos primeiros atos é de recolocar os Estados Unidos da América no Acordo de Paris, o acordo climático que o Trump tinha saído, porque é uma agenda global que precisa ser implantada nos níveis locais. E a gente tem, então, portanto, na hora de fazer o PPA, trabalhar nessas camadas de diagnóstico a respeito da situação geral em que se encontra, com o contorno que a pandemia da Covid-19 nos impõe, mas, essencialmente, nos planos municipais já desenvolvidos e realizados em todas as temáticas, né, setoriais ou multissetoriais, objetivos do desenvolvimento sustentável que a ONU estabelece, né, para todos os países signatários, né, por meio do PNUD, mas, essencialmente, a gente já tem diretrizes muito claras no contexto regional e estadual, né? A gente tem um plano de desenvolvimento metropolitano que já estabelece, do ponto de vista regional, de cada região do Estado, quais são as principais diretrizes, os desafios macroeconômicos, sociais e de desenvolvimento territorial que podem dar um pontapé para que as equipes se organizem. Agora, é muito importante que isso seja trabalhado do ponto de vista democrático, né? Não só com a sociedade, mas também internamente, né? Discutir, dialogar com os municípios vizinhos, né? Com os consórcios de municípios que estão estabelecidos, com a Secretaria de Desenvolvimento Regional, que tem programas e ações já previstos no programa de parcerias municipais, né? Em que está disponível, né, para os municípios acessarem. Pouquíssimos municípios acessam, né, esse dispositivo das parcerias municipais. Acho que o Fernando pode contribuir um pouquinho sobre isso, de como os municípios também entenderem como o Estado se organiza, porque é fácil, às vezes, falar assim, não vem o recurso, mas a gente não adere o nosso sistema de planejamento aos programas que estão lá disponíveis, então aí fica mais difícil de conseguir achar o recurso quando a gente tem esse descolamento entre o planejamento que é feito nos municípios e o planejamento do Estado, que vai apoiar as iniciativas municipais por meio de convênios, contratos de repasse e tudo mais. Então, muito importante a gente olhar isso desse ponto de vista de camadas que o planejamento vai se construindo até a estrutura toda programática que vai derivar o PPA. Então, tem esse plano que foi muito importante ter falado. Tem um projeto na Secretaria, um programa na Secretaria, que é o Programa de Parcerias Municipais. Esse programa tenta trabalhar uma série de projetos que vão trazer resultados para o Estado e para o município. Portanto, é um trabalho de compartilhamento de responsabilidades e ações. Esse daí, todo município tem um plano de ação, a maior parte deles fez
um plano de ação para esse programa de parcerias municipais, que é muito importante considerar. Agora está sendo, até nesse momento, está tendo uma série de reuniões com as prefeituras, no sentido de repactuar esse plano, que é baseado lá em 7, agora são 9 diretrizes, aí, desafios que a gente vai, que os municípios, junto com o Estado, vão tentar enfrentar e resolver os problemas. Então, tem uma série de ações que os municípios se propõem a fazer e a gente vai, o Estado vai acompanhando e ajudando na medida do possível. Esse daí é o plano de ação do Parcerias Municipais. Fora isso, o prefeito se encontra com uma série de outros planos setoriais. Então, tem o plano da saúde, o plano da educação, o plano da assistência social, tem o de resíduos sólidos, o plano de saneamento, enfim, outros municípios têm outros. Enfim, aí além do plano diretor também. Então, tem uma série de planos que já existem para as prefeituras e quando o prefeito assume, ele tem, evidentemente, que acatar. Isso pode ser visto de duas maneiras. Uma maneira negativa é falar, não, já estamos amarrados, não há o que fazer, já tem todo esse plano que define todas as coisas. E tem a maneira otimista, que eu acho que é a maneira razoável da gente trabalhar isso. São contribuições que já existem nessas outras áreas, portanto, o prefeito, ao assumir, não começa do zero. Já teve um pessoal da área de educação que pensou, já teve um pessoal da área de saúde que pensou o problema da saúde e deu alguns resultados, o problema da assistência social, a questão dos resíduos sólidos, ou seja, ele não parte do zero, ele parte já de um conhecimento que foi acumulado e que está colocado no plano. Portanto, é importante conhecer esses planos, não para vê-los como uma coisa negativa, mas, ao contrário, uma coisa positiva que vai ajudá-los, porque esses planos foram feitos por pessoas especializadas nesses assuntos, conhecem esses assuntos e vão muito contribuir para a gestão aí do novo prefeito. A coisa mais difícil que tem, acho que é inovar na administração pública brasileira, porque as legislações elas são muito restritivas e o sistema Aldesp ele ainda é mais restritivo porque ele estabelece campos, né? Alguns até com especificação a respeito de o que você pode colocar naquele campo, quantidade de caracteres e por aí vai. Outra questão adicional é a limitação que os sistemas orçamentários, né, contábeis das administrações municipais também oferecem. Então, tudo precisa ser trabalhado com muita cautela e adotar documentos acessórios, anexos, que vão para o texto da lei, né, que componham a lei e que podem dar esse suporte, né? Um alerta só que eu vou emendar no que o Luiz falou, de que sempre a gente está atrasado quando a gente começa a fazer o PPA, não importa se a gente começou o ano passado, inclusive, é que a gente não cair na armadilha do incrementalismo vicioso. Né? O que é esse incrementalismo vicioso? É quando aos 45 minutos do segundo tempo, né, já perto do prazo, a gente decide começar a montar o PPA e aí vai ter que pegar os programas e as ações vigentes, né, dar uma adaptada naquilo lá, e aí, em algumas oportunidades, a gente teve a oportunidade de ter experiências juntos, né? O exercício de construir programas, né, e o orçamento brasileiro é muito moderno nesse aspecto, a gente tem que reconhecer, a orçamentação por programa é algo que vem desde os anos 60, né, aqui no Brasil, foi vanguardista nisso. Agora, tem que ter muito essa cautela de não cair nas armadilhas, né? E aí eu acho que são três, né? Uma é de não entrar nesse incrementalismo vicioso, a segunda é em relação a hierarquizar aquilo que vai ser a prioridade, porque vão surgir no momento de confecção do PPA todas as ideias mais mirabolantes, algumas que estavam contidas no programa de governo dos prefeitos e prefeitas recentemente eleitos ou reeleitos, e vai surgir um monte de outras coisas novas. E aí corre-se o risco de esquecer do que já existe, né? Dos serviços continuados, da manutenção, daquilo que a máquina precisa, né? Existe municípios que estão com a folha já passando dos 60%, né? E aí precisam adotar as medidas que a LRF impõe para reduzir, né, esses limites aos 60% incorporando o legislativo, né, 54% nos municípios, sendo que os limites de alerta e os limites de prevenção são menores ainda, né? Então, as medidas estão lá, o caminho para reduzir está lá pela própria lei de responsabilidade fiscal. Agora, sem medidas gerenciais mais enérgicas é impossível, porque ou você aumenta a receita corrente líquida ou você diminui a despesa, é uma razão. Nunca essa conta vai mudar se não mexer em nenhuma dos dois lados. E, claro, a terceira
armadilha que eu acredito que os municípios podem cometer é isso que a gente falou agora há pouco, que é negligenciar aquilo que já está feito, aqueles compromissos que já estão assumidos nos planos de ação ou no PDUI, né, o Plano de Desenvolvimento Metropolitano, e outros planos municipais que possam já ter sido elaborados. Eu acho que todos os servidores, evidentemente que do ponto de vista da confecção do plano, vai precisar criar um centro, digamos assim, mais próximo do prefeito, mais próximo da tomada de decisão, que seja capaz de hierarquizar as propostas, os projetos, aquilo que é mais importante, fazer essa integração, planejamento orçamentário e planejamento estratégico. Isso não tem escapatória. A gente vai precisar ter esse, digamos assim, a gente usa essa expressão em inglês extremo, mas o board, né? Tem o board decisório ali, as pessoas que estão tomando as decisões e que estão elencando prioridades, isso é importante. Mas do ponto de vista da confecção do plano, do PPA, ele não sai se você não tem como fazer um PPA de gabinete. Isso é impossível. Assim, por experiência própria, eu estou dizendo isso, porque eu já fiz um PPA de gabinete uma vez na vida, e é impossível, são muitos campos, é muita coisa que você tem que saber, é muita coisa que você tem que preencher, né? Então, eu acho que esse é o pior caminho possível. Isso vai levar inevitavelmente ao incrementalismo que o Bruno falou. Você vai pegar o PPA do passado, ou pegar o orçamento do ano passado, projetar para 4 anos com 10, 15% de incremento a cada ano. É isso que vai acontecer. Então, envolver os técnicos das áreas é importantíssimo, né? Na construção, particularmente aqueles que estão ali acompanhando a execução dos projetos, né, que estão na ponta. E não é só importante porque você vai receber as informações mais acuradas, vai conseguir trabalhar melhor as informações, mas também é importante porque eles se sentem participantes do processo de planejamento, e aí quando eles vão executar o programa, eles entendem como é que aquilo está inserido dentro das ações de governo. Isso é importante, senão o sujeito fica lá executando uma determinada ação que ele às vezes é uma rotina para ele faz vai ficando cansado daquela rotina, né? Porque o serviço público está lá há 4, 5, 6, 7, 10 anos executando aquela rotina, e isso é ruim. E também é ruim do ponto de vista dos programas que são novos, que você está criando, que vão ser marcas de governo, que vão ser políticas públicas que você quer colocar em prática. Se o funcionário público, se o agente público que está lá na ponta não estiver sabendo, digamos assim, pelo menos um pouco na mente, assim, né, qual é o caminho que aquela administração está indo, é muito ruim. Então, quanto mais envolver os membros da administração pública, e em município isso é mais tranquilo, né, do ponto de vista, imagina, fazer isso na União envolve muita gente, né, no município você consegue ali envolver por secretaria, né, e eu acho que quanto mais gente envolver, quanto mais democrático for dentro da administração pública e fora da administração pública, melhor é o planejamento orçamentário. Então é sempre melhor para colher informações, sempre melhor para praticar o que vai vir depois, que é a política pública. Porque o planejamento não é só para fazer o planejamento e entregar o PPA na Câmara, né? Isso é uma obrigação, mas é para organizar a política pública que o governo vai fazer, né? Eu entendo também que é muito importante, principalmente nesse movimento de legitimação dos 100 dias, fazer algum movimento de democratização também para a sociedade. Eu sei que é muito difícil, nesse momento, as audiências públicas e consultas públicas de forma presencial vão ser muito mais restritas, mas é importante a gente usar até os elementos de tecnologia da informação e comunicação para estabelecer um canal de diálogo e de legitimação desses programas e dessas ações, processo de retroalimentação que a gente faz, né, de ir para a sociedade, entender quais são as dores do povo na presença ou ausência dos serviços públicos e também dos técnicos que estão envolvidos diretamente com isso, né? Porque senão, às vezes, a gente corre o risco de virar um PPA muito endógeno, né? Que vai só para resolver as questões administrativas e funcionais e pouco se preocupam com a sociedade, né? Eu tive numa discussão, Fernando, Luiz e Silvia, a gente estava num pacto pela educação, né? Um movimento em torno da educação, e aí reuniu-se, né? Professores, diretores de escola, secretário de educação, de outras pastas também que estavam envolvidas, os sindicatos, né, de professores e tudo mais. E aí acho que só lá para a terceira ou quarta reunião é que foram mencionar a palavra aluno pela primeira vez. Então, ficava sempre uma discussão sobre as condições de trabalho, a estrutura do espaço, que tipo de escola que a gente queria, mas sem olhar para o aluno. E por isso que a gente, às vezes, como gestor,
precisa sair um pouco, levantar da cadeira, né, e das nossas fronteiras de institucionais e ouvir a população que tem, né, às vezes, contribuições muito sensíveis e sutis que podem mudar a forma como a gente analisa e faz orçamento, faz planejamento e executa política pública. Eu acho que além de todos esses, também colocar a população no meio dessa construção. Isso não é fácil, né? Não é fácil estimular, engajar, promover e principalmente depois sistematizar e organizar essas informações, mas eu acredito que é um caminho importante. Para fechar, eu acho que eu gostaria de dizer que a gente não eu sei que são muitas coisas, né? Voto fiscal, medidas que a gente tem que tomar emergenciais com relação à Covid, 100 dias de governo e começar o planejamento do PPA. Eu acho que a principal mensagem final que eu gostaria de passar é que a gente não deve ver isso como uma coisa ruim, e nem ver o planejamento como uma coisa, uma amarra, né? Aquilo que a gente vai fazer, aquilo que a gente vai planejar, de certo modo, podem ter mudanças no meio do caminho, né? Coisas podem acontecer. O Covid, para dar um exemplo bastante trágico e dinâmico da situação, acho que a gente não deve ver esse tipo de discussão que a gente está fazendo aqui como uma coisa como uma amarra, mas sim como uma oportunidade que os municípios e que a administração pública tem de melhorar suas ações, de planejar e de ofertar melhores e mais serviços públicos para a população. Acho que esse é o recado final. E que existem coisas que estão sendo desenvolvidas novas, territorialização do planejamento, centro de custos, uma série de discussões que estão por vir e que os municípios, acho que é importante que eles fiquem atentos, porque são coisas que outras esferas da administração pública, a União e o Estado têm começado a colocar em prática, são boas práticas. Eu acho que é uma oportunidade da gente também, inclusive, discutir com essas outras esferas de governo, essas inovações e melhorias nas práticas. Mesmo que você seja aí, no meu município é muito pequeno, ele nunca não vai precisar, ou ele nunca vai conseguir fazer um centro de custo. Acho que esse é um caminho que não é bom. É sempre bom tentar inovar, tentar melhorar, tentar ter uma prática diferente. Então, acho que esse é o meu recado final. E eu gostaria de deixar um recado final que eu sempre deixava para os meus colegas de trabalho quando a gente estava fazendo o PPA, que por mais que seja difícil, o PPA acaba. Uma hora ele acaba, né? Você precisa entregar na Câmara e nesse dia que você entregou, ele acabou. Pelo menos essa parte burocrática, normativa e tal, está resolvida. Claro que depois você pode ficar com uma série de heranças problemáticas daquele PPA que você entregou. Mas esse trabalho ele acaba. Eu sei que vocês estão aí na confusão, né, ali afoitos, 100 dias, Covid e PPA, né, tudo ao mesmo tempo, mas uma hora isso vai acabar e o resultado disso no futuro vão ser melhores políticas públicas, vão ser mais atendimento, mais políticas públicas para a população. Esse é o meu recado final. O principal recado desse momento é valorizar esses servidores que estão aqui, né? Prefeitos, vice-prefeitos, secretários, diretores e responsáveis por fazer esse trabalho que é tão legítimo que a gente faz, né, como servidor público. Eu acho que se preparar, discutir, construir novas possibilidades é o principal recado. Agora, mais especialmente sobre esses 100 dias, eu queria falar sobre dois aspectos. O primeiro é em relação a esse movimento de legitimação, né? 100 dias de governo é importante para passar a mensagem de qual vai ser a cara desse governo que a gente está empregando já nesse início. Então, como a sociedade vai reconhecer e como ela vai se sentir respondida em relação às expectativas que foram criadas, né, no processo eleitoral, foi muito traumático, né, no meio dessa pandemia, mas que resultou em novos governos, novas possibilidades para os municípios começarem uma nova fase de recuperação e enfrentamento ainda, né, da pandemia de Covid-19 e um novo paradigma, eu acho, de serviço e políticas públicas. Nunca o SUS foi tão valorizado, né, a ciência foi tão respeitada, e eu acho que isso também dá um pouco mais de relevância para a atuação que nós, servidores, estabelecemos. Então, é um momento de legitimação política e estratégica, obviamente, né, de posicionamento de como os governos vão querer estar. Agora, é muito importante que essa legitimação também esteja em dois outros aspectos.
um administrativo e jurídico, né, para que todos estejamos respaldados nas regulamentações, boas práticas e recomendações dos órgãos de controle, e, num terceiro prisma, do ponto de vista gerencial, né? A gente precisa entender quais são as prioridades e como elas vão ser encaixadas, como vão ser comunicadas para dentro e para fora da máquina. E a última, acho que, contribuição que eu tenho para esse debate, nesse momento aqui, acho que a gente continua interagindo na plataforma, é de que a gente pode ir pelo caminho da informação consistente, né? Fazer política pública baseada em evidência é muito melhor do que fazer política pública baseada em intuição, né? Muitas das vezes a intuição vai ser necessária, mas a gente precisa começar a respeitar um pouco mais as evidências e as formas de mensuração daquilo que a gente faz. Então, quando a gente estiver construindo um programa, é muito importante que a gente já consiga saber se a gente vai ter mecanismo de dizer se ele deu certo ou se não deu certo, né? E estabelecê-lo a partir de diagnóstico, de bases, né, secundárias de informações, ou mesmo levantamento de informações a partir de registros municipais mesmo. Então, queria desejar um ótimo governo para todos vocês, né, que esses 100 primeiros dias sejam emblemáticos de muito resultado, seja no enfrentamento da pandemia, seja na construção desse planejamento para os próximos 4 anos, e que os municípios do estado de São Paulo estejam em um novo paradigma de gestão pública a partir da experiência que nós vamos ter ao longo desses 4 próximos anos. Continue contando conosco, né? Agradeço mais uma vez o convite da FESP, da SDR, para a gente poder aqui debater, e desejo um ótimo ano a todos. Um abraço. 2 questões que foram levantadas aí, queria chamar a atenção, que eu acho que são fundamentais. Primeira coisa é a grande dificuldade desses 100 primeiros dias, que é assim, você vai ter que conciliar apagar incêndio do dia a dia da gestão, tomar pé e conhecer toda a questão da gestão, e, por outro lado, você reservar um tempo para pensar no futuro, ou seja, para planejar o que foi colocado aqui, para você deixar a sua marca. Ora, para deixar a sua marca é importante você planejar, você ver. Então, você deixar em algum tempo do seu dia para pensar no que você vai querer fazer, qual vai ser o seu legado para o município. Isso é importante, porque você não pode só pensar nisso e deixar as coisas acontecerem. Você tem que fazer a administração e a gestão adequada e eficiente do que está sendo feito, e, por outro lado, deixar um tempo para pensar no futuro, que é exatamente planejar. Agora, planejar não é uma coisa fácil, isso foi colocado e reiterado aqui. Não é um bicho de 7 cabeças, mas não é uma coisa que você pode delegar a uma pessoa ou alguma instituição para fazer o planejamento. Justamente o planejamento, e foi colocado, ressaltado aqui, é a arte de você conseguir articular, de conseguir integrar diversos setores, diversos conhecimentos, diversos atores. Então foi falado aí que você precisa, numa questão da educação, ouvir os alunos, tem que na saúde ouvir a população, enfim, você tem que abrir espaço para que todas as áreas, todas as pessoas, instituições envolvidas e até o conhecimento existente anterior possa fluir para que saia um planejamento adequado. Você não vai querer inventar as coisas agora, existem já muita coisa que é do conhecimento geral. Então, essa ideia da integração, da articulação é muito importante para o planejamento. Não é uma coisa que você pode fazer individualmente ou um grupo só fazer. Você tem que, como foi colocado, tanto o Bruno como o Luiz colocaram, é importante ouvir todos os setores. Isso eu acho que é fundamental ressaltar, entre outras tantas coisas importantes que foram colocadas aqui, essa questão da importância do planejamento e da forma como o planejamento deve ser feito, tentando integrar todos os setores da comunidade municipal. Agora, antes da gente fechar, vamos passar para o Fernando Toro para falar sobre a próxima programação dos nossos eventos. Fernando, dá uma palhinha para a gente. Vou colocar aqui as próximas. Uma primeira que a gente vai fazer é divulgar um vídeo animado, é uma animação daquele famoso
documento de formalização de convênios. Existia isso aqui há algum tempo, foi a Fundação Prefeito Faria Lima que publicou, foi atualizado, está no site da Secretaria, e nós vamos agora fazer um vídeo explicando como é que se formalizam, como é que se fazem os convênios no Estado de São Paulo, os convênios do Estado com o município, quais são os passos, quais são as obrigações que vocês precisam fazer, quais dificuldades que podem ter. Vamos incorporar aí o programa Sem Papel, que veio do Estado para facilitar toda a questão da tramitação, mas evidentemente, como toda coisa nova, tem algumas dificuldades, a gente vai tentar sanar. Enfim, colocar os principais passos para se formalizar o convênio, para acompanhar o convênio e para finalizar o convênio. Esse vídeo deve estar pronto no final de fevereiro e nós vamos fazer a divulgação disso. Eu acho que isso aí vai ser de extrema importância para os gestores municipais para conseguir uma série de verbas para um trabalho compartilhado com o Estado por meio dos convênios. Além disso, nós estamos também programando para março e abril 2 cursos à distância, que seriam um de desenvolvimento regional, colocando a questão do Estado de São Paulo e como se desenvolve, como trabalhar regionalmente, que é um dado importante. Quer dizer, a gente trabalha o Estado, mas trabalha também o município, mas também trabalha a região. Isso aí é fundamental e esse é o objeto desse curso que nós vamos fazer sobre desenvolvimento regional. E, na sequência, um curso sobre consórcios, que é justamente a forma que esse desenvolvimento regional se organiza regionalmente, como que as regiões se organizam para ter algum resultado e alguma ação objetiva e concreta. Quer dizer, o consórcio é uma forma dessa organização que é fundamental e esse governo, João Dória, na figura do secretário Vignoli, está trabalhando muito a descentralização e esses são elementos fundamentais para que isso de fato ocorra. Também nós vamos fazer um outro talk show sobre a questão do marco regulatório das organizações da sociedade civil. É fato aí que a sociedade civil ajuda muito a administração pública, particularmente nas administrações municipais, nas áreas aí de assistência social e mesmo de educação, às vezes de saúde, e, portanto, o marco regulatório da organização da sociedade civil e a regulação das organizações sociais são muito importantes para que os municípios conheçam. Então, nós vamos fazer um talk show como esse, dessa maneira, com relação ao marco regulatório das organizações da sociedade civil. Tem uma vasta programação na sequência, mas basicamente eu acho que as próximas atividades serão essas, Silvia. Ok, então agora encerrando de fato, a gente falou muito aqui de planejamento e desse momento de vendaval e turbulência, né? Uma máxima de planejamento que a gente usa muito aqui nos nossos cursos de planejamento público, uma máxima bastante antiga: bons ventos sopram para quem sabe onde quer ir. Né? Eu acho que esse processo, esses cursos, esses vídeos, esses talk shows, essas trocas que nós estamos tendo, né, dão algumas bússolas, né? Isso que a gente tem que compartilhar, trocar e estar juntos. Queria também encerrar e despedir de agradecer a presença de todos vocês, agradecer os prefeitos, os servidores municipais que participaram, a equipe técnica aqui, os professores aqui da FESP, o pessoal, a Silvia, o Luiz e o Bruno, enfim, o pessoal técnico, tudo isso eu queria agradecer. E queria fazer um agradecimento especial para os regionais, nossos diretores regionais, nossos representantes, os representantes do Estado de São Paulo nas regiões, que nos ajudaram a divulgar e temos trabalhado muito conosco, e muito próximo, a gente está tendo um bom relacionamento com eles e eu gostaria muito de agradecer e falar para vocês da Prefeitura qualquer dificuldade que tenha na comunicação conosco, vocês podem falar diretamente conosco por intermédio da plataforma, mas qualquer outra conversa, qualquer outra dificuldade que vocês tenham, podem conversar com os diretores regionais da sua região ou os presidentes da agência metropolitana, no sentido de trazer para nós as suas demandas. A gente tem um contato muito próximo com eles e isso é importante se fortalecer
porque uma gestão descentralizada como essa que se propõe o governo do Estado e o secretário Marco Vignoli não pode prescindir da colaboração desses servidores aí no interior do Estado. Eu, mais uma vez, queria agradecer a vocês e até a próxima aí. Continuem ligados aí na plataforma Municípios em Rede e na nossa capacitação.